Bora, gente! Boa noite! Muito feliz em estar aqui com vocês, começando essa nossa jornada Nutrição Nível Hard. Eu sou a Tainá Tavolaro, sou nutricionista. Vou me apresentar aqui um pouquinho para vocês. Muitos de vocês já me conhecem, já me acompanham aí tem um tempinho. Tem familiares aqui presentes também, né? Porque familiar sempre dá aquele apoio, amigos. Então sejam todos bem-vindos. Primeiro, eu vou contar um pouquinho sobre a Tainá e a nutrição e depois a gente vai entrar falando aí da nossa temática de hoje, que é sobre a anamnese, certo? Então, prepara aí papel e caneta, quem ainda não providenciou, porque aqui hoje é só, é lábia e muita anotação, ok? Então, bora lá. Quem que é a Tainá, né? Para quem aí não conhece. Então, a Tainá é uma pessoa comum, como qualquer outro, mas a Tainá é uma pessoa, assim, vamos dizer, que busca sair da zona de conforto, né? Então, eu entrei na nutrição quando eu fiz uma entrevista, porque eu queria trabalhar, eu precisava, né? Vim de uma família humilde, né? E eu precisava trabalhar, queria as minhas coisas, né? Queria ajudar da forma que eu conseguia em casa, mesmo que pouquinho. Então, eu fui buscar um trabalho quando eu estava no ensino médio. E lá no ensino médio apareceu uma vaga para eu ser tipo uma auxiliar administrativa, só que de estágio, em um consultório de nutrição. Nunca tinha ouvido falar em nutrição ou nutricionista, o que era isso? E aí eu fui buscar essa informação, fiz a entrevista, passei nessa entrevista e comecei, então, esse meu estágio em consultório de nutrição. Só que durante o ensino médio, eu fui tentando entrar no técnico de construção civil, porque eu queria fazer engenharia civil, olha só, né? Bem similar aí à nutrição. E eu já tinha tentado 3 vezes e eu não tinha passado, eu estava muito frustrada com tudo isso. E eu tinha falado para minha mãe que eu ia prestar a 4ª e última vez, né? Ia me inscrever de novo, e que se eu não passasse, eu não ia mais tentar, não ia mais fazer isso. Só que olha que engraçado, nós temos um plano, sempre falo isso, só que Deus vem e faz outro, né? E eu ia tentar de novo, então, desenho de construção civil. Só que nisso eu consegui, então, esse trabalho na clínica de nutrição, passei e comecei a fazer esse trabalho. Comecei a conhecer mais esse universo da nutrição. Eu trabalhava direto com uma nutricionista, ficava ali sala com sala junto com ela, né? E aí eu comecei a aprender um pouco mais desse universo. Minha mãe também começou, então, vendo esse meu interesse, né, a me despertar também mais para isso. Olha, por que você não pesquisa mais? Talvez seria legal, né, o técnico em nutrição. Fui pesquisar o que era o técnico em nutrição e dietética. E aí minha mãe me despertou esse interesse, depois ali de uns 2 meses que eu estava nessa clínica. E a própria nutricionista daquela clínica me chamou de canto e falou assim: Tainá, você percebeu que você sempre fica depois do seu horário aqui comigo? Não é porque eu peço, mas porque você gosta e fica discutindo a nutrição comigo, os pacientes, os casos que vêm aparecendo? Aí eu falei, não sabia disso. Não percebi isso, foi algo natural. E ela falou, então, será que ao invés de você prestar desenho de construção civil, você também não deveria, então, fazer, né? Segundo até que sua mãe falou, você deveria fazer, então, o técnico em nutrição? Eu falei, deixa eu pesquisar, então, mais ainda. Aí eu fui, gostei, vi que realmente estava fazendo sentido com as coisas que eu gostaria de aprender. Não me imaginei, né, nunca nessa área, eu nem conhecia. Quando eu comecei a pesquisar mais e trabalhar dentro desse ambiente, me despertou esse interesse. E aí eu falei, vai ser a última vez também. Vou prestar, deu, não deu, vai ser isso. E aí eu prestei o técnico em nutrição, eu passei em uma ótima colocação. Fiz o técnico, então olha só, gente, como que era a minha jornada. 16 anos. Eu estava de manhã no ensino médio, de tarde lá no consultório e à noite eu fazia a ETEC, né? Porque eu fiz ETEC, para quem conhece aí do Centro Paula Souza. Eu chegava em casa às 11h30, 15 para meia-noite. E quando perdi o ônibus, porque tinha um ônibus só que vinha lá da ETEC, que ele cruzava o bairro e chegava até a minha casa. Só tinha ele. E ele passava de 40 em 40 minutos. E se eu perdesse esse ônibus, já era. Aí ainda para ajudar, para a coisa ficar um pouquinho melhor, eu sou uma pessoa extremamente medrosa e a região onde eu fiz não era assim uma região muito legal de noite, né? Era um pouco ermo, já tinha uma fundação casa logo do lado da ETEC, já tinham algumas comunidades, eu não conhecia o local, não era daquele local. E aí acabou que o ponto que eu pegava, praticamente só eu ali daquela escola pegava, porque eu vinha para um bairro próximo, né?
e o restante do pessoal pegava nas outras paradas mais afastadas de ônibus. E justo a minha parada de ônibus era uma parada que tinha uma boca de fumo. Eu nunca esqueço, porque eu ia de moletom para ficar encapuzada de moletom escuro, para ninguém me observar ali e não aparecer algo estranho, porque eu morria de medo. Imagina quando eu perdi esse ônibus, que eu ficava sozinha, quase meia-noite esperando o bendito ônibus, e a boca de fumo e o entra e sai, né, do tráfico ali de drogas. Mas passei, porque Deus nos sustenta, né? A gente passa os perrengues nos ensinam. A Tainá é uma pessoa que tenta aproveitar o máximo de oportunidades, certo? Então, eu aproveitei ao máximo tudo que aquela nutricionista, que eu sou muito grata, que me deu essa oportunidade. Eu fui estagiária lá, fui efetivada lá, e eu trabalhei quase 3 anos naquele local. Passaram ali por mim junto com essa nutricionista, o qual eu aprendi muitas coisas, mais de 22 mil, mas eu sempre arredondo 22 mil pacientes, o qual eu sempre estava ali com ela aprendendo. Então, eu entrei na faculdade já sabendo cálculo, já sabendo bioimpedância, já sabendo exames laboratoriais, já sabendo interpretá-los, dados, antropometria, já sabia muita coisa quando eu entrei na faculdade. Então, isso me ajudou muito durante a faculdade. Só que, gente, como eu falei, vim de uma família humilde, certo? Nada é fácil nessa vida. Então, durante a faculdade também, muitos aí talvez até se identifiquem, eu fiz lá o processo de financiamento do governo, né, o FIES, o financiamento estudantil, para conseguir estudar. Minha família não tinha condições. Então, eu tive o que eu chamo do patrocínio, né, que é o meu padrasto, que é um paizão aí para mim, que me ajudou nessa jornada. Então, parte a gente financiou e parte ele me ajudou em toda a jornada da faculdade. Também trabalhei um bom tempo da faculdade. Em outros momentos estive desempregada, então esse suporte da família foi ainda maior. E a trancos e barrancos, como todo mundo aqui eu sei que tem, né, os seus trancos e barrancos, consegui me formar, gente. Deu tudo certo nessa jornada aí. E graças a Deus me formei muito bem, né? Eu me formei sabendo mais ou menos ali o que eu queria. Só que a vida não é fácil. Como eu costumo falar, as coisas dão certo, mas podem dar errado, tá? A Tainá é uma pessoa que comete muitas falhas, tá, gente? Não acreditem que eu sou uma pessoa que vocês conversam o tempo todo, que eu estou sempre disposta a ajudar, que eu sou uma pessoa que não falha, tá? Então, sim, cometo falhas, cometi muitas falhas, e tento sempre usar isso de incentivo para que eu possa evoluir e melhorar, certo? Então, isso me ajudou a impulsionar e a ser uma pessoa melhor e a me transformar na pessoa que eu sou hoje, as falhas lá do passado. E aí, com isso, quando eu me formei, eu falei, o que eu vou fazer agora? E aí apareceu a oportunidade, eu fiz iniciação científica em cardiologia aqui no Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, com a professora Luísa Antoniazzi, que foi minha orientadora e minha professora na faculdade, fantástica, tenho uma eterna gratidão por ela. E aí, me convidaram para dar continuidade, né, lá como pesquisadora, fiquei um bom tempo, agora eu me desvinculei, mas passei um bom tempo lá no INCOR, que também, né, serviu como base para eu aprender tanta coisa, que hoje, por exemplo, nós temos aqui a nossa mentoria científica, o qual eu faço com quase 50 alunos, de modo gratuito, né? Quem pegou aí as vagas do ano passado, nós estamos agora numa etapa, por exemplo, de produção, de pesquisa e produção de artigos científicos. Então, é um grupo que eu creio que até o ano que vem a gente está aí almejando publicações de vários estudos científicos. Então, pessoas que me deram oportunidade lá atrás, eu aprendi, eu agarrei, foi no sufoco, mas agora eu estou conseguindo ajudar outros alunos, né? Então, eu sempre tento ver dessa forma as coisas. Se nós somos abençoados e ajudados, por que não abençoar e ajudar outras pessoas? Certo? E aí, nesse processo, foi que eu descobri o que eu gostaria de fazer, né? Que seria ajudar e ensinar. Então, eu comecei minha trajetória com clínica, trabalhei em alguns hospitais, fiquei um tempo desempregada, abri minha própria clínica e entrei na educação. Com a clínica, tem um viés assim de caráter pessoal, que é o quê? Eu, para quem não sabe, mas a maioria de vocês já sabem, eu sou diabética tipo 1, então eu sou aquela pessoa diabética que usa insulina. E eu descobri isso depois de formada. E a faculdade passou super assim, raso, esse conteúdo para a gente, não é o foco da faculdade, né? Ela nos forma generalista. E quando eu me formei, recebi o diagnóstico e surtei porque eu não sabia o que fazer comigo mesma, não sabia como me tratar e me cuidar, aquilo deu um nó na minha mente. Eu falei, mas como assim eu não sei o que fazer comigo? Então, eu fui passar a estudar, né? Ganhei uma pós, fui uma aí das melhores alunas no ENAD da minha instituição, então eles me presentearam com uma pós-graduação, então fiz aí, ó, na faixa uma pós-graduação em diabetes, que caiu, né, super
num momento super assim, perfeito e adequado, o qual me estimulou bastante a buscar esse universo. Só que aí eu descobri que poucos profissionais sabiam tratar pessoas como eu, principalmente diabético tipo 1, né? Sabia aquele modo geralzão da coisa. E não é geralzão da coisa que a gente trata pacientes. Cada indivíduo é um indivíduo especial, um indivíduo particular. Então eu falei, opa, preciso aprender como me cuidar e preciso ajudar outras pessoas que não estão tendo esse acesso. Gente, eu atendi tanto paciente e de educação nutricional e de consulta, Brasil afora, vamos dizer assim, de forma voluntária, porque eu falei, se eu aprendi como fazer, eu preciso ensinar quem não está tendo acesso. Então eu lembro de um caso, que eu tenho até essa colega no Facebook até hoje, que é a Alita, e o filho dela, pequeno, ele estava tendo muita hipoglicemia, queda de açúcar noturna, tá? Eu estava acompanhando, eu não era a nutricionista dele, porque ele era lá de Salvador, mas eu estava acompanhando ele com educação nutricional, né, voltado para o diabetes. E aí eu fui ajudando ela a explicar e entender o que era a tal da contagem de carboidratos para o diabético tipo 1. E eu lembro que eu passei uma semana acordando às 3 da manhã e às 6 da manhã, e eu não tinha essa rotina nesse período de acordar tão cedo. Então, eu acordava às 3 e às 6, fazia uma videoconferência com ela para a gente ajustar como que estava a insulina e a glicemia ali do filho dela na madrugada. Às vezes ele dormindo, ela pegava o sensor, media lá nele, ele tinha aquele sensor livre, ela media nele e a gente tentava ajustar. E eu fiz isso com alguns pacientes. Então, nós passamos, né, eu passei a cuidar de pacientes Brasil afora. Então, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas fantásticas. Participei de eventos com blogueiros diabéticos, que eu achei isso fantástico, né, que gerou até aí a parceria que eu fiz o ano passado com o Fred Prado, e escrevemos juntos aí o livro Papo Diabético. Ele me convidou, fiz parte desse projeto. Então, eu brinco que foi meu primeiro livro, já foi falando de diabetes, né? Participei aí como coautora. E foi uma baita realização para mim. Esse foi um dos perrengues que a gente passou. Só que eu queria mais. Eu falei assim, tá, eu posso ajudar um paciente que eu estou atendendo, 2 pacientes, 3 pacientes, sei lá, 10. Vamos colocar que, né, no most aí da situação, eu esteja atendendo 10 pacientes por dia. Sensacional, né? Agenda lotada. Só que eu estou ajudando 10. Hoje, 10 amanhã, 10 depois. Só que só sou eu, Tainá. Tem um ou outro aqui que eu sei, que eu posso indicar que também é especializado nisso, né, em partes do Brasil, mas falta gente. Tem muito mais gente doente do que gente especializada sabendo o que está fazendo. Eu falei, mas pera lá, eu estou me desgastando muito, eu preciso de um grupo para me ajudar nessa jornada. E esse grupo precisa crescer junto comigo. Eu falei, não, então vamos fazer assim? Vamos começar a ensinar o pessoal. E aí começou, há 2 anos atrás, surgiu aí esse projeto de criar cursos para estudantes de nutrição e não para profissionais formados, para que eu conseguisse trazer uma linguagem, né, mais simples do que aquela coisa, muitas vezes, de cursos que a gente faz complexo, que a gente sai com mais dúvida do que, né, com as dúvidas esclarecidas. Eu falei, não, eu tenho que trazer uma linguagem que seja técnica, mas que eu traduza esse técnico para quem está na jornada, né, caminhando aí rumo a ser um nutricionista. E esse foi o meu objetivo com esse projeto que nasceu 2 anos atrás. Em setembro do ano passado, nós fizemos o nosso primeiro curso, que foi fantástico. Então, foi o primeiro curso gratuito, com 250 alunos que eu abri, e todos os meses nós temos esses cursos gratuitos. Então, eu falo para o pessoal, hoje nós temos os cursos, né, que eu faço aí com vocês, de 3 a 4 cursos no mês, mas geralmente são 3 cursos rápidos, ao vivo comigo, 3 horas de duração. Eu mando material complementar, eu sorteio o livro para vocês, que é mais caro do que a inscrição que vocês fazem. Eu me divirto com vocês. É um momento ali de interação que a gente pausa, faz esquema, faz um mapa mental na hora. É justamente para a gente aprender, né? Não só a Tainá, ensina, tchau, gente, é isso e acabou. Não. Nos nossos cursos, nós realmente paramos, tiramos as dúvidas. Você tem que ficar meia hora mais, a gente fica. Nós fizemos aí Corujão da Nutrição, também quem participou, foi muito bom. Nós falamos de pós, de residência, de mestrado, de doutorado. Gente, passamos por diversos assuntos dentro de um corujão. O corujão foi gratuito também. Nós pegamos vários alunos, fizeram as inscrições, nós entramos numa sala fechada e ficamos aí, foi até quase, acho que uma e pouco da manhã. Foi muito bom também. O pessoal já com sono, né? Mas ali, aprendendo sobre nutrição. E aí esse projeto começou a ficar grande, né? Quando a gente lançou, a gente que eu falo, eu e meu esposo, porque hoje
o Davi, né, para quem conhece. Davi, vem cá, dá só um oi. Tira a máscara, só para o pessoal te ver. Dá só um. Meu querido esposo abençoado que me aguenta o dia inteiro. Ah, para baixar? Ah, muito obrigada, viu? Obrigada, Davi. E ele que, né, é um dos meus maiores aí incentivador para esse projeto dar certo. E aí, ele é meu sócio, então, hoje, né? Por que ele é meu sócio? Porque agora estamos abrindo uma empresa, deu tão certo isso, cresceu tanto, que nós precisamos fazer, até por uma questão burocrática de Receita Federal, né, imposto e blá, 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 precisamos abrir uma empresa. E aí nasceu, então, a Estudantes Nível Hard, que vai ser uma empresa, né, que é uma empresa focada, então, em cursos, em ajudar alunos em alguns determinados cursos de graduação. Então, aí, se tudo der certo, o nosso próximo projeto que vai ser lançado é o de engenharia, tá? Para estudantes de engenharia. Então, essa é a nossa empresa. Mas o nosso foco é o quê? É o Nutrição Nível Hard, que é justamente trazer a nutrição para um nível extremo, sabe? Alto, avançado de aprendizado. Porque é isso que a gente deveria ter. Só que a faculdade é tão corrida e precisa formar nutricionistas generalistas, ou seja, sei um pouquinho de tudo, mas não sou ainda aprofundada especialista em nada, que eu decidi criar esse projeto. Então, os alunos eles precisam sair da faculdade sabendo olhar um exame de sangue do paciente e saber o que fazer com aquilo. Ele precisa saber como suplementar aquele paciente. Ele precisa saber como fazer uma boa dobra, uma prega cutânea naquele paciente. Ele precisa olhar o paciente e não ver ele só como uma dieta padrão. Ele precisa olhar o paciente como um todo. Então, esse foi o nosso objetivo, criando o Nutrição Nível Hard, que ao longo dessas aulas nós vamos apresentando um pouquinho mais do que é tudo isso. Certo? Já gostaria de agradecer aqui toda a família, os amigos tipo o Ricardo, que está aqui dando todo o apoio para a gente nessa transmissão, que são amigos mais chegados que irmãos, né, que nós falamos. Todos os nossos familiares, minha mãe, meu padrasto, meus irmãos, meus sogros, meus cunhados, gente, vocês são demais, tios aí que estão, né, nos apoiando, a família em peso. Então, também sem eles, que são nossa base, nosso suporte, não seremos nada. E agradecer, primeiramente, a Deus por todas as oportunidades e por dar saúde para que essas oportunidades aconteçam. Certo? Então, essa foi aí minha breve apresentação de especialização. Então, a Tainazita está aqui. Tem a pós em diabetes, concluindo agora, em agosto, a de nutrição clínica funcional, que é que eu sempre fico chavecando vocês, né, sobre esse tema, porque é fantástica a nutrição funcional. E seguimos aí nesse universo da nutrição fantástica, o qual eu sou apaixonada e o qual eu me dou 100%. E vocês percebem isso, porque o feedback de vocês é fantástico. O meu maior retorno não é ver quando vocês compram um curso, sabe? Cai lá o valor para mim. Porque, gente, meus cursos ao vivo são de R$ 25,90. Eu acho que rica eu não vou ficar. Eu acho que um retorno eu vou ter, mas rica eu não fico. Mas o objetivo não é ficar rica. O objetivo é conseguir dar acesso a uma nutrição de qualidade a quem não vai conseguir pagar cursos aí, por exemplo, de R$1.000. Né? A gente sabe que isso não vai ser a realidade. Isso vai ser a realidade da minoria. Não que esses cursos não possam ser comprados a esse valor. Eu acho super justo. Eu valorizo muito a profissão e o trabalho de cada um. Mas a gente precisa dar acesso a quem não consegue pagar R$1.000 e com qualidade. Não fazer um curso de R$25 jogado meia boca. Então, quem aí faz os cursos comigo sabe que eu me dedico, me dou, vocês tiram dúvida, isso aqui é meu ambiente de trabalho o dia inteiro. Tem gente que me manda mensagem 1h, se eu estou acordada, eu respondo. Com áudio, já fiz videochamada com vocês, então meu suporte é todo para vocês. Certo? Então, bora lá. Vamos começar a falar, então, de anamnese, sem mais delongas, para a gente aproveitar ao máximo aqui o nosso conteúdo. Deixa eu até beber uma água. Papel e caneta agora, para a gente aprender. Só para programar vocês, nós vamos até 9h30, tá bom? Hoje, terça-feira e quinta-feira, essa transmissão aqui pelo YouTube. E na quarta-feira, pelo meu Instagram, @tainatavolaro. Certo? Então, bora lá. Anamnese. O que vai ser uma anamnese, Tainá? Caí aqui de paraquedas. Comecei tem 1 mês minha faculdade, primeiro semestre, então vamos lá. Anamnese vai ser um conjunto aí de informações
que eu vou aderir e adquirir ao longo de uma consulta ou ao longo de várias consultas com o meu paciente. E a anamnese, eu falo que é a base de todo atendimento, porque uma boa anamnese feita, gente, é sucesso para o tratamento aí de vocês com o paciente de vocês, certo? Então, a anamnese, eu falo que eu vou revirar o paciente, né? Eu reviro o paciente tanto no exame físico, que vocês vão ver dentro lá do curso Nutrição Nível Hard, quanto já desde a anamnese, com perguntas, assim, às vezes bem intimidatórias, né? Então, vamos lá. Paciente chega para vocês. O primeiro ponto que eu sempre falo, que eu, Tainá, particularmente, anoto dentro de uma anamnese, são pontos particulares do paciente. O que vai ser isso? O paciente chega para você e relata alguma dificuldade, alguma angústia, algum desabafo, alguma ansiedade, que vocês percebem que aquilo, né, fica ali perpetuando naquele paciente. Eu vou dar um exemplo. Nossa, Tainá, a minha mãe está com algum problema de saúde X, sei lá, cardiovascular, um câncer, então tá difícil, eu estou numa correria doida, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Anota isso na anamnese do paciente. Por quê? Na próxima consulta, se você tem muitos pacientes, pode ser que você não se recorde. Mas esse paciente está na expectativa daquilo porque ele te contou, entende? Então, muitas vezes, você pode só demonstrar um certo carinho, afeto, carisma, empatia, no sentido, o paciente retornou com você, passou 1, 2 meses. Nossa, e aí, né? Como que você está? Como melhoramos lá aquela correria que você estava, sua família? Não precisa, às vezes, entrar direto num ponto. Nossa, e sua mãe com câncer? Né? Vamos supor que o seu paciente tinha contado algo do tipo. A gente pode ir aprofundando de uma forma mais generalista, mas trazer o cuidado com o paciente, sabe? Às vezes oferecer uma água, um cafezinho, um chá. Eu não preciso montar um banquete, mas eu forneço coisas que demonstrem cuidado, sabe? Eu gostava de, que agora no momento eu não estou com a agenda aberta, não estou atendendo o paciente, eu gostava de entregar para os pacientes chocolate, sabe aquele pequenininho da Cacau Show, sem conflito de interesse, tá, galera? Que custa 75 centavos. E esse chocolate, ele tem desde 55%, eu acho que até 80% cacau. Espera de beber água que a garganta tá... Bora lá. E aí eu gostava de oferecer, então, esses mimos para o paciente, né? Que era, gente, 75 centavos, geralmente eu dava 2, ou seja, 1,50, que eu dava ali para aquele paciente como um mimo, né? Como um agrado. Então, são coisas, às vezes, que agregam valor de cuidado, sabe? De humanização, de mostrar que você está se preocupando com o paciente. Isso pode fazer total diferença. Ele já pode chegar e já ter uma outra expectativa. Tainá, eu preciso fazer isso? Não. Eu, Tainá, fazia e eu via que isso era uma forma da Tainá falar assim, ó, obrigado por confiar no meu trabalho, entende? E pode fazer a diferença. Então, quando a gente começar na anamnese, eu sempre gosto de perguntar o objetivo que o paciente me procurou. Pode ser, às vezes, muito simples, né? Porque nós, nutricionistas, já conseguimos olhar, por exemplo, um paciente que já está talvez acima do peso, ou que tem algum problema de pele, ou um cabelo mais ralo. Às vezes, a gente, batendo o olho, se tiver, né, uma característica física demonstrando o objetivo daquele paciente, às vezes, na nossa mente, a gente já imagina o que seja. Mas a gente precisa ouvir o paciente. Ele que sabe a dor dele, né? O que ele quer transmitir. Então, eu sempre pergunto, perdão, qual que é o objetivo daquele paciente. Quando o paciente te conta o objetivo, eu gosto de conhecer a rotina dele. Eu já não saio perguntando um monte de coisa, né? Eu começo, como que é a sua rotina de trabalho, de estudo, no dia a dia, a forma que você se alimenta. Eu geralmente começo pelo inverso. Eu vou perguntando da alimentação bem sutilmente, para depois entrar nas perguntas, né? Conhecendo mais a fundo o paciente. Então, eu pergunto, o ambiente de trabalho dele, como que é, né, mais ou menos como ele trabalha, a rotina, se é todos os dias, segunda a sexta, se ele trabalha em pé sentado, faz diferença, se ele tem pausas para lanches, se dentro do trabalho dele, quando é um adulto, por exemplo, que está trabalhando, ele tem algum local para guardar suas próprias refeições, ou se não, ele só come fora. Ou ele leva marmita, enfim, a gente vai conhecendo a estrutura. Porque não adianta nada eu falar assim para o paciente, não, você tem que levar suas marmitas de casa assim, assim, assim.
E ele fala, tá, mas na minha empresa, como eles dão vale-refeição, eu sou proibido de comer lá dentro. Não tem copa, não tem cadeira, não tem mesa para a gente sentar e comer. Não tem micro-ondas para esquentar comida, não tem um banho-maria, não tem nada. Isso acontece, tá? Tem locais que fornecem um vale-refeição e falam, né, que o pessoal não pode comer lá dentro, porque é uma lei, né? Ele pode tanto comer fora quanto comer lá dentro. A empresa tem que fornecer só ou o espaço ou o subsídio aí para ele se alimentar. Então, não adianta eu, como nutricionista, falar, não, você tem que levar marmita. E aí, ele não tem como. Ou então você fala assim, não, você tem que comer no porquinho e comer isso. Ele fala, ah, legal, só que meu VR é de R$9. O que eu faço? Você, nutricionista, se vira nos 30, entende? Então, por isso que não vai ser uma receita de bolo, que o paciente vai entrar e vai fazer assim, deixa eu ver, tá no IMC tal, então é dieta tal. Não existe isso, galera. Não existe isso, ok? Então, vocês precisam identificar o paciente como um ser único, com características únicas e fundamentais, você conhecer essas características exclusivas do seu paciente para que você faça uma melhor consulta, ok? Certo. Então, bora lá. O que mais a Tainá pergunta dentro de uma anamnese? A anamnese vai servir para a gente conhecer passado, presente e o que pode ocorrer aí no futuro, ok? Então, a gente pergunta se o paciente já tem alguma doença, né? Que se já passou em algum médico e descobriu alguma coisa. Se ele já teve, então, alguma doença, se ele não tiver. Se ele já fez alguma cirurgia devido a algum problema. Então, às vezes, o paciente chega assim, não, eu não tenho nada, mas eu já tive um câncer de tireoide. E aí, né, eu tive aqui que operar e tal. Se você não perguntar, se você falar assim, você tem alguma doença? O paciente vai falar, não. Mas ele já teve o câncer, tratou e não tem mais. Então, você fez a pergunta errada. Você tem? Não, não tenho. Você já teve alguma coisa lá atrás, na infância, adolescência? Né? Vai voltando, ok? Às vezes, olha que interessante, a gente vai perguntando para o paciente e só descobre quando a gente chega na infância dele, que o paciente relata assim, nossa, agora você me perguntando... Eu descobri lá, né, minha mãe me contando quando eu era criança, que eu tive alergia à lactose ou à proteína do leite de vaca. E fiquei muitos anos com problemas respiratórios até descobrir, né? E aí, se a gente não questionar esse paciente, ele nunca vai lembrar de contar lá da infância dele, que pode estar refletindo em alguma coisa agora. Por quê, gente? Tudo aquilo que, por exemplo, envolve alergias, sistema imunológico, pode ser desencadeado a qualquer momento na vida, certo? Então, se eu identifico lá atrás o que pode ter acontecido, né, ou o que aconteceu, só que agora está controlado, eu posso prevenir coisas futuras, né? Eu posso identificar, talvez, uma certa intolerância, uma certa alergia, um certo problema respiratório, que eu retirando determinado alimento, eu posso, né, melhorar a condição do paciente para que ele não venha a ter crises alérgicas, por exemplo. Então, faz sentido eu perguntar o passado do meu paciente, tá? O passado me condena, quando se trata da saúde, certo? Então, o que eu vou perguntando? Da vida dele e da vida dos familiares. Então, pai, mãe e avós, principalmente, é o que a gente vai investigar. Teve doenças cardiovasculares, seus antecedentes? Doenças como diabetes, hipertensão, câncer, infarto, AVC, que hoje é denominado como AVE, então acidente vascular encefálico, né, o antigo acidente vascular cerebral. Essas pessoas tiveram algum tipo de amputação, problema renal, sabe as doenças crônicas? A gente pergunta da família. Teve familiar com doenças autoimunes? Doenças relacionadas ao sistema, né, gastrointestinal, câncer? A gente investiga os familiares, para entender se esse paciente já tem algum potencial hereditário que possa desencadear ali, talvez, uma atenção maior, certo? Porque quando a gente falar de doenças crônicas, principalmente as doenças crônicas não transmissíveis, né, as DCNT, doenças crônicas não transmissíveis, a gente está falando de doenças que geralmente são multifatoriais, que precisam de fatores externos, como alimentação, sedentarismo, genética, tabaco, álcool, radiação, etc.,
para serem desencadeadas, ok? Então, faz sentido eu perguntar da família também. Beleza, descobri da família. Aí eu vou num período que às vezes num processo que às vezes o paciente fica com vergonha, tá? Gente, eu vou tomando água porque eu falo demais, minha garganta seca, ainda preciso de água. Que a gente vai perguntar do funcionamento do intestino desse paciente. E é engraçado que se a gente não faz a pergunta correta, a resposta certa também não vem, tá? Se pergunta assim para o paciente, você vai no banheiro todo dia? Aí ele vai virar assim e falar, vou, né? Você fala, ok. E você faz, né, cocô, ou tem gente que fica até com vergonha e fala, número 2, você faz o número 2 todo dia? Você vai falar, faço, ou dia sim, dia não, é normal, já estou acostumada, há 10 anos é sempre assim, vou a cada 2 dias, né? Então, a gente tem que investigar desde o xixi até o cocô, até os gases, até as dores desse paciente. E, galera, não dá para ter vergonha, porque todo mundo faz xixi, todo mundo faz cocô. Gente, estou até me policiando porque eu não falo fazer cocô, tá? Fazer cocô é uma coisa que eu tenho aprendido com a avó, Ruth, a avó do Davi, que hoje é minha avó também, e com meu cunhado Daniel, tá? Fazer cocô, porque eles ficam tímidos quando eu falo cagou mesmo, sabe? Então, eu fico me policiando. Então, fazer cocô, né? Uma coisa mais fofa. Mas todo mundo faz cocô, certo? Todo mundo tem gases, todo mundo, né, passa por processo de diarreia, de constipação na vida, é normal. Então, não tem por que um profissional, com um perfil profissional sério e tal, ficar com vergonha disso. Não faz sentido. Então, pergunta para o seu paciente, né? Sinta ali dele. Então, vou te explicar como que deve ser o seu processo, então, de defecação, fazer cocô corretamente, certo? Mostra para ele uma coisa, anotem aí, chamada escala de Bristol. B-R-I-S-T-O-L, Bristol, tá? Anotem e vão pesquisar o que é essa escala de Bristol. E olhem lá, entre o cocôzinho 3 e 4, aquele é o formato correto que o cocô deve ser para, abre aspas, ser um cocô saudável, mostrar o intestino mais saudável, certo? A urina do seu paciente tem que ser clarinha, peça para ele olhar, né? Claro, não a primeira do dia. A primeira do dia, geralmente, a gente passa a noite inteira, então ela vai ser mais escura. Seu rim passou, né, toda a noite ali filtrando. Mas durante o dia, isso aqui é fundamental. É o primeiro ponto que você vai ter que questionar seu paciente. Se isso aqui está funcionando corretamente. Tainá, como que eu pergunto se isso aqui está funcionando corretamente ou eu vou indicar para o meu paciente? Cálculo de bolso para vocês nunca mais esquecerem. 35 ml de água vezes o peso do seu paciente. Então, anotem isso para vocês. Quero ver vocês, se vocês fazem corretamente o consumo de água, porque a grande maioria da população não toma água corretamente, tá? É um processo básico. Adianta, por exemplo, olha só, a expertise da coisa. O paciente chega para vocês e fala assim, então... ai, nossa, eu tenho umas dores para fazer cocô, não sai, sabe? Às vezes eu tenho que fazer muita força, é normal, mas não é normal fazer força. É comum. A gente tem que separar o que é normal e o que é comum. O que é fisiológico é o normal, e o que é comum é o que acontece com frequência. Ok? Então, não é normal seu paciente fazer força, nem vocês. Observem vocês. Para evacuar. Tem que ser um momento rápido, gente. É sentar, bater, saiu, dar tchau pro cocô, olha, escala de Bristol 3 ou 4. Já ensina o paciente, né? A gente já bitola. E dá tchau pro cocô e sucesso, ok? Então, a gente vai observando esses pontos e instruindo o paciente. Então, é sentar rápido, defecou, saiu, sem dor, sem força. E tem que se sentir... Sabe aquele momento que a gente faz assim, ó, fiz cocô e... Nossa, tô leve. Esse deve ser o momento, né, que a gente libera as fezes. De justamente tirar aquela pressão de todo aquele bolo fecal que foi se formando lá no intestino. Certo? Então, esse tem que ser um momento de alívio. E muita gente vai, faz 2 cabritinhos, fica, né, bem estufada, abdômen rígido, com dor, com gases, não consegue eliminar e aquilo vai empedrando. E aí o paciente chega para vocês e fala assim, ai, tá aqui um monte de fibra. Ou vem o nutricionista e fala, vamos botar fibra nisso aí. Vamos colocar os vegetais crus, né? Vamos colocar linhaça, chia, sementes, grãos integrais, que coisa linda, maravilhosa. E isso aqui tá errado. Vocês vão mandar o paciente de vocês para o hospital, já estou falando, tá?
tacou um monte de fibra, não corrigiu o básico, vai empedrar, gente. Concordam comigo? Nosso corpo, ele sequestra, nosso corpo é tão inteligente que se eu tenho isso aqui em pouca quantidade, ele fala assim, ó, isso aqui agora é meu. Não vai sair nessas fezes, não vai formar essas fezes. Já era, se lascou. Então, nosso corpo, ele é uma máquina extremamente inteligente, a fisiologia. Então, ou eu faço o estímulo correto para ele responder corretamente, ou eu faço o estímulo errado e ele vai responder de forma errada. É básico. Não tem muito segredo, muito mimimi, ok? Então, adianta só eu corrigir fibra? Não, eu preciso corrigir a fibra junto com isso. Mas é só isso, Tainá? Não. Posso fornecer alimentos mais laxativos para esse paciente constipado. Eu posso oferecer gorduras boas provenientes de castanhas, de abacate. Posso trazer para ele um contexto de alimentos mais laxativos como mamão, como ameixa. Eu vou estimulando. Café, gente, para paciente que não toma café ou não tem muito costume, mas gosta e está com problemas de constipação, o café tem poder laxativo. E assim o contrário também. Se eu tenho o paciente que tem esse intestino muito solto, umas fezes mais moles, talvez o café não seja tão ideal. Às vezes aquele paciente toma muito café. Mas não é o café que é o causador do problema. Eu tenho que investigar tudo isso, certo? Então, o que mais que a gente pode perguntar dentro dessa anamnese? Uma infinidade de coisas. Bora lá. Paciente, como que você mastiga suas refeições, sua comida? Você mastiga rápido? O que é rápido? 2, 3, engole. Nossa, é verdade, é rápido, legal. Você mastiga e toma líquido junto para empurrar? Não, eu não empurro, eu engulo, depois eu tomo um líquido. Vamos supor que o paciente responda isso. Então, por que você toma um líquido? É um costume, é ali em família, é porque é gostoso, é porque dá sede. Identifica o contexto do seu paciente. Está muito seco a sua comida, certo? A gente pode, por exemplo, o senhor, querido meu esposo aqui, Davi, gosta de farofa com pão num churrasco. Só de pensar em comer a farofa dentro do pão, já me entala aqui, eu vou engasgar, gente, é muito seco esse trem. Tá com vinagrete aí dentro, pelo menos, né? Para deixar mais molhadinho, eu não consigo, certo? Então, eu preciso entender o contexto da alimentação desse meu paciente, para saber o porquê que ele está tomando líquido. A maioria das pessoas tomam os líquidos nas refeições por hábito. É mais fácil, né, para empurrar tudo aqui e vai, manda ver. Então, eu posso estimular de uma outra forma esse paciente. Você, quando mastiga, coloca o alimento só para um lado, unilateral, ou não, é bilateral, os dois lados você mastiga. Sente alguma dor ao mastigar? Você tem alguma dificuldade em deglutir? Sente alguma queimação, algum refluxo? A comida volta? Sente, né, aquela acidez que às vezes dá e sobe um pouco ali de suco gástrico? A gente precisa entender, porque às vezes tem paciente que fala assim, ó, comeu, bateu, subiu. E já vem aquela queimação. Será que ele não está com um outro problema que às vezes a gente ainda não sabe? Preciso averiguar. Ok? Então, a mastigação é muito importante. E a gente fala assim, e no momento que você está fazendo essa refeição, você está assistindo TV, conversando com alguém, no restaurante, no celular, no computador, o que você está fazendo? Você presta atenção plena naquela refeição? Porque olha que interessante, o nosso cérebro, ele leva de 15 a 20 minutos para entender que nós recebemos a comida e que nós estamos saciados. Ok? Então, é um processo que geralmente as pessoas não comem em 20 minutos. Comem entre 5 e 10. E aí, o que faz? Se eu comi entre 5 e 10 e meu organismo não entendeu que eu estou saciado, o que eu vou fazer? Repetir. Eu vou comer mais. Concordam comigo? Faz sentido para vocês? Ele vai se alimentar daquilo que não precisa. Depois vai ficar, ai meu Deus, estou cheio, comi demais. Certo? Isso não deve acontecer com o nosso paciente. Então, pergunte isso na anamnese. O que mais que eu vou perguntar na anamnese? Coisas, por exemplo, você é beliscador, você se sente com hábitos mais compulsivos, você sabe o momento de parar de comer, você tem desejos assim por doces ou por salgados, por gorduras, você adoça os seus alimentos,
Você tem dificuldade de tomar as coisas ou comer as coisas sem adoçar, por exemplo, com açúcar ou o próprio adoçante que muitos já utilizam? E a gente vai perguntando e vai questionando o paciente. Tudo isso, gente, antes de eu perguntar lá num recordatório alimentar sobre o que ele come de fato. Ok? Isso é importante. E aí a gente vai fazer assim. Antes de fazer exame físico, eu gosto de perguntar: como que você classifica a sua própria saúde? Né? De uma escala de 0 a 10. Para a gente entender como ele se sente bem com ele mesmo. Então, eu pergunto a saúde como um todo, a imunidade dele, a aparência física, como ele se sente, a saúde mental, como ele se sente com essa saúde mental. A gente vai questionando e vai tentando entender. Ok? E aí a gente vai tentando investigar possíveis causas daquele problema. Porque muitas vezes o problema do paciente vai ser uma gastrite, uma obesidade, né? Um problema gastrointestinal. Enfim, esse é o problema. Mas esse é o resultado de coisas que aconteceram que trouxe esse problema. Então, eu preciso achar a causa. E é aquilo que eu falo várias vezes para vocês lá no Instagram. Enquanto eu tratar só o problema do meu paciente, esse problema será recorrente. Agora, quando eu cuido do problema e investigo, que nem um detetive, a causa, o gatilho, onde surgiu, a raiz de tudo, eu consigo traçar uma linha de tratamento, o qual provavelmente esse problema vai ser eliminado ou muito bem controlado o resto da vida. Certo? E aí vem um ponto muito importante. Eu, Tainá, posso gostar da dieta de low carb, jejum intermitente, dieta paleolítica, do Mediterrâneo, dieta DASH, seja o que for. Só que não é porque a Tainá gosta que se adequa a todo paciente. Nossa, amo aplicar um jejum intermitente nos meus pacientes. Funciona com todo mundo? Não. Não é uma receita de bolo. Seu paciente é um ser individual. Seu paciente vem para você e fala assim: olha, eu tenho compulsão. Ou, olha, eu preciso me alimentar em intervalos curtos porque eu tenho pressão baixa e eu tenho aquela hipoglicemia não diabética, eu tenho queda de açúcar no sangue. E isso ocorre com frequência. Aí você vem e fala: jejum intermitente para você, cara compulsivo com hipoglicemia frequente. Pronto, vocês matam o cara. Manda a pessoa para o hospital com hipoglicemia severa. Ou a pessoa vai ficar, né, lá com suor frio bom tempo até lembrar que ela está em quadros de hipoglicemia e comer alguma coisa. Mas ela vai ficar entre, meu Deus, a hipoglicemia ou o jejum intermitente do nutricionista. Entende? Se eu não conhecer meu paciente, galera, nada vale uma dieta bem calculada. Pode ser a dieta mais bem calculada do universo. Não vai funcionar. Ok? Tainá, posso tentar estratégias com o meu paciente e ir mudando ao longo das consultas? Pode e deve. Você pode apresentar a estratégia do seu paciente. Olha, o que você acha se nós fizéssemos isso, 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 isso e isso? Se enquadra na sua realidade? Como perguntar para o paciente se ele pode comer um salmão ou comprar castanhas? Você fala para o seu paciente: compre macadâmia, um tipo de castanha caríssimo, custa aí 13, 15 reais 100 gramas. Você fala para o seu paciente fala: não tem dinheiro nem para amendoim, quanto mais para uma macadâmia, certo? Então, você não vai falar dessa forma. Então, o que você vai perguntar para o seu paciente? Olha, hoje, eu estou com umas ideias assim para o seu plano alimentar. Gostaria de introduzir tais e tais alimentos, seguir uma linha XYZ. Sua realidade hoje, né, de compra desses alimentos, né, está dentro, se adequa à sua realidade, se adequa dentro do que você pode, né, comprar no dia a dia, com frequência. Não adianta você vir para o paciente tocar uma coisa, gente, por mais lindo e fantástico que seja, se ele não puder comprar, porque não vai dar certo. Aí ele volta frustrado porque não fez metade do que você colocou, mas não é porque ele não quis, é porque ele não tinha. Ou também vem o contrário, você obriga o paciente a tomar café da manhã. Não, você tem que comer de 3 em 3 horas. O paciente fala: se eu comer no café da manhã, eu boto para fora. Você fala: mas tem que comer. Galera, se a pessoa precisa de, um exemplo, 2.300 calorias naquele dia, distribui em outras refeições.
Eu não tenho por que obrigar meu paciente a comer no café da manhã se ele vomita. Concorda que o meu nutriente não vai ser adequado? Ele não vai ser absorvido se ele está vomitando, gente. Aí você força o paciente a comer? Não, não existe isso. Comer de 3 em 3 horas é o que funciona para o seu paciente. O que ele precisa, todos os pacientes, atingir as necessidades calóricas e de nutrientes para aquele objetivo específico, todos os dias. Ok? O que não faz sentido que a gente sempre fala. Eu, Tainá, sou uma pessoa que às vezes a gente sempre discute, né? Eu com alguns alunos. Gente, suplemento de vitamina C. Para mim é a coisa mais babaca que existe. E eu sei que a maioria das pessoas que fazem porque não conhecem. Não só os profissionais, estou falando de pessoas leigas. Tá? Os pacientes vão chegar para vocês falando, eu tomo efervescente lá, aquela cápsula de vitamina C. Só que olha como nosso corpo é esperto. Nosso corpo, ele excreta vitamina C em excesso. Aquela cápsula tem aproximadamente 500 miligramas. Nosso corpo, ele precisa, né, aí o adulto, entre 70 e 90, homens e mulheres, tá? Miligramas. O que eu faço com os outros 400? Vamos arredondar, tá? Para 100. E os outros 400? Eu faço o quê? Excreto. Tchau, lá na urina. Olha o rim trabalhando aí para filtrar. Entende? Só que às vezes a gente não perguntou isso para o paciente. Eu só identifiquei que ele está com uma falha de vitamina C. Aí eu vou lá e taco vitamina C para ele. Que ele vai comprar para, sei lá, 30 dias e vai pagar R$30. R$1 cada dia. Às vezes tem mais caro. Nessa época da pandemia as coisas subiram tudo. Principalmente suplementos. Com essa onda do pessoal se automedicando, né? Autossuplementando. Por que você não estimula o seu paciente a comer fruta? Porque ele não vai ter só vitamina C na fruta. Ele tem outros nutrientes. Ele tem magnésio, selênio, manganês, potássio, cálcio. Gente, vitamina A, vitamina E, vitamina K, complexo B. Tem todas as vitaminas e minerais. Então, diversifica. Se ele comer uma laranja e um kiwi no dia, pronto. Uma laranja, 4 moranguinhos, pronto. Uma laranja, 2 rodelas de abacaxi, pronto. Estou falando laranja porque é a mais barata que tem aí no mercado, né? Bem acessível. O paciente fala para vocês, lá na anamnese, então, ó, eu não tenho muito tempo, tá? Meu trabalho é bastante corrido, eu não tenho muito tempo. Então, assim, não dá para levar os lanches para o trabalho. Eu já fiz isso em consulta, galera. Peguei a banana, falei, você me dá licença, eu estou em queda de açúcar, você deixa eu só comer uma fruta aqui rapidinho? Claro! Peguei meu celular e coloquei no cronômetro. Coloquei o cronômetro e comi a banana. Deu 30 segundos, 30 e pouquinho. Aí eu falei, só para falar que, né, eu parei aqui a consulta rapidinho, mas eu gastei 30 segundos só, tá? Para comer a banana. Não tem desculpa. Não tem desculpa. A gente só tem que trazer coisas que se adequem ao paciente. Se ele tem um período curto, um tempo rápido, eu tenho que trazer soluções rápidas para ele, que vai se adequar ali à realidade dele, ok? E como que eu faço isso, Tainá? Conhecendo o meu paciente. Não adianta eu fazer um plano alimentar maravilhoso sem conhecer meu paciente. Não vai dar certo, ele vai ficar frustrado, ele vai fugir de você, ele vai falar mal de você para outro profissional. É isso que vai acontecer. Então, eu prefiro, às vezes, ter 2 pacientes que me elogiam a beça, certo? Do que ter 10 que está metendo o pau nas minhas costas, que está falando mal de mim, que está, né, me difamando aí porque meu trabalho é ruim, ou é rápido, é incompetente, etc, etc, etc. Ok? Então, o ponto hoje principal da nossa aula é o quê? Conhecer o paciente de vocês e conhecer a fundo. Então, pergunta para o seu paciente, como que você sente a textura do seu cabelo? Tem muita queda? Ou ele quebra muito? Você observa isso? Como que estão suas unhas? Porque a gente faz o exame físico, a gente pode fazer o exame físico. Olha os olhos do seu paciente, olha unhas, olha a pele, olha inchaço para ver se não está com retenção. Né, aperta mesmo, pede para ele, olha, poderia tirar o sapato, sua meia. Como ele vai ter que pesar, ele vai ter que tirar isso, né? Vai ter que ficar descalço para se pesar. Então, aproveita, olha, posso fazer um teste, né, de apalpar os seus pés e tentar identificar possíveis pontos de retenção hídrica? Explica para o seu paciente, ok? E aí a gente vê um ponto importante. Quando você está em consulta, uma coisa muito relevante é você sempre explicar o que você vai fazer. Por exemplo, não é o foco da nossa aula hoje, mas só para vocês entenderem. Todo paciente que eu preciso fazer a medida antropométrica, pegar um adipômetro, anotem aí quem está no comecinho e ainda não sabe o que é um adipômetro, tá? Anota, adipômetro, que serve então
para que a gente consiga fazer medição da estrutura corporal, da composição corporal dos nossos pacientes. Ok? Então, anotem aí quem nunca viu. E, quando eu vou fazer com o paciente, eu gosto de fazer, finge que isso aqui é um adipômetro, tá? Eu peço para ele se posicionar. Eu sempre falo, olha, eu vou precisar que levante em alguns pontos short, camisa, né, blusa, algumas mulheres sutiã e etc. Então, eu vou explicando tudo o que vai acontecer. Eu não chego falando assim, vira. O paciente vira. Ah, agora levanta o braço. Tum. Levanta o braço. Ah, agora eu vou medir aqui. Não, a gente explica com carinho, né? Com dedicação, para ele entender que você está tocando nele. São gestos. Então, olha, eu vou fazer as medições, é isso aqui, tá vendo? Isso aqui é um adipômetro. O que eu gosto de fazer? Como ele tem a garrinha, ela não machuca. Só que se a gente pega errado a garrinha e puxa sem abrir, acaba arranhando, às vezes dando aquelas beliscadas no paciente. Pode incomodar e algumas vezes pode até machucar. Então, o que eu gosto de fazer? Eu peço para ele assim, ó, estica seu braço, que eu vou demonstrar agora como que essa garrinha vai pegar a sua pele, tá? Só para você sentir quando estiver tocando, por exemplo, nas costas, no seu antebraço, etc. Então, eu falo para o paciente esticar, pego o adipômetro e falo, ó, agora eu vou pinçar, tá? Pinço ali, tá vendo? Essa é a pressão que você vai sentir quando eu estiver tirando as dobras. Tudo bem? Tudo, bora lá então. E vamos fazer. Olha, agora eu preciso que você vire de costas, dobre o seu braço, explico a posição. Ó, agora eu vou pinçar aqui, ok? Vou lá e pinço. Porque tem paciente que às vezes assusta, não está esperando um beliscão nas costas e tu... Certo? Então, todo o cuidado que a gente tem, galera, faz total diferença. Não é só eu aprender a calcular dieta. A nutrição ela vai muito além só de calcular uma dieta. Vai desde o princípio ali de um cuidado básico com o meu paciente, de pessoa para pessoa, não é nem de profissional para paciente, que eu chamo da tal da humanização, que deveria ser algo que a gente nem precisaria discutir, né, mas falta em muitos profissionais, certo? Outro ponto para vocês. Dentro da anamnese, vocês podem questionar se esse paciente já fez alguma dieta, ou né, já passou com um nutricionista, ou passou com algum outro profissional que prescreveu dieta, porque isso é muito comum. Anotem aí. Prescrição dietética, ou seja, prescrever dieta por lei, uma lei lá de 91, agora de cor eu não vou lembrar a lei, acho que é a 8.234, eu acho que é isso. Pesquisem aí, gente. Mas é de 1991, que privatiza, vamos dizer assim, que a prescrição de dietas é uma função privativa do nutricionista. Tainá, mas o endócrino me passou. Sim, fez errado. Tainá, mas o nutrólogo me passou. Sim, fez errado. Tainá, mas a pediatra, sim, fez errado. Tainá, o fisioterapeuta, o educador físico, o advogado, seja quem for, gente, fez errado. Chama-se exercício ilegal da profissão. Adianta você ficar discutindo isso com o paciente? Não. Se o paciente veio e falou para você, olha, eu fiz isso, tem paciente que às vezes até te traz a dieta de outro profissional. Fala, olha, eu estava fazendo isso, o que você acha? Eu particularmente falo assim, olha, eu, pela minha ética, não vou palpitar, tá, na atuação, na profissão do colega. Tá? Somos colegas de profissão, respeito ele. Então, não. A partir daqui, nós começamos uma nova jornada. Tudo bem para você? Esse aqui agora você guarda. E a partir de hoje, nós iniciamos o nosso novo protocolo. Ponto. Ok? Não precisa entrar em detalhes. Nossa, não acredito que esse profissional passou isso para você. Ai, que absurdo. Na nossa mente aqui, profissional nutricionista, a gente está doido da vida. Doido da vida quando a gente vê assim. Ai, toma chocolatado light. Né? Meu Deus. Dá biscoito de maisena para as crianças com 6 meses de idade. Se ainda fosse com 6 meses, estava bom, né? O duro é quando é com 3. Dá vontade de esganar? Dá vontade de esganar. Mas na frente do paciente, gente, plenitude. Sabe? Tipo Miss. Obrigada, obrigada. É isso, tá? Plenitude. A gente não vai invadir. Mas é dentro da anamnese que a gente vai perguntar e tentar entender o que aconteceu. Agora vem. O paciente está lá, vamos supor, com gastrite. Aí você pergunta na anamnese, há quanto tempo já vem essa gastrite? Ele fala, 6 anos. Tá, quando você descobriu, o que estava acontecendo na sua vida? Olha que importante essa pergunta.
Quando você descobriu os primeiros momentos ali da sua gastrite, desse desconforto, dessa azia, dessa queimação, desse refluxo, como que estava o período da sua vida? O que estava acontecendo? Ah, Tainá, estava num período doido de faculdade, de trabalho, estava comendo todos os dias o pastel lá de frente da faculdade, e aí tinha cervejinha pós-faculdade, mas de sexta tinha pizzada. Opa, pera lá, vamos tentar entender o contexto? Não, Tainá, nada disso, apaga tudo. Volta. Não, Tainá, então eu estava passando por um processo de mudança para fora do país. Não, Tainá, estava passando por um processo de mudança de empresa. Não, Tainá, estava desempregada, ficando doida procurando emprego, e isso me deixando nervoso, as contas chegando, o filho chorando porque estava com fome e não tinha comida. Entenda o contexto da realidade do seu paciente naquele momento que ele descobriu o problema. Certo? Vamos investigar. Nutricionista tem que ser investigativo, gente. Não somos detetives, mas é como se fosse o detetive da alimentação. Buscar lá, ó, lembra que eu falei? A causa, galera, a causa. Eu quero que vocês saiam dessa semana. Quem já é meu aluno tá com isso aqui, ó. Eu acho que eles dormem assim. Buscar a causa, tratar problema. Buscar a causa, tratar problema. Eu acho que quem já é meu aluno já tá com isso aqui, que dorme e acorda pensando na fala da Tainá. Mas quem não é, anota isso para a vida. Busca a causa, trata o problema. Corrige a causa, resolve o problema. Ok? É isso. Certo? Então, aí a gente volta no contexto de 6 anos atrás. Aí o paciente conta isso. Aí fala, e depois daí ficou comum, toda sexta-feira tem a pizzada, mas de domingo tem churrascada. E aí, lá no serviço, todo mundo leva bolo de terça e quinta, e vai acumulando. Então, e aí teve que, nesses 6 anos, eu ganhei 18 quilos. Opa, 18 quilos. Será que o problema, de fato, é uma produção em excesso de suco gástrico que está causando refluxo? Preciso encontrar esse problema, será mesmo? E aí, olha que interessante, o que vai acontecer? O paciente de vocês vai chegar falando isso, é muito comum. Então, aí eu passei no gastro, e o gastro me deu os tal dos prazóis, sabe, da vida. Aguinha aqui, garganta. E aí o gastro, né, tratamento ali, um protocolo, passou os prazóis da vida para tratar a minha gastrite. Show! O que o prazol vai fazer da vida? Ele vai, vamos dizer assim, forrar, camuflar aquele estômago, vai diminuir a produção de suco gástrico, do nosso ácido clorídrico, que é extremamente ácido, queima, né? Por isso que quando sobe o refluxo, arde tudo aqui, porque é o suco gástrico subindo, galera. Só que olha que interessante, se esse nosso paciente está obeso, ele pode estar tendo uma compressão devido à gordura abdominal ali, que está apertando, por exemplo, ali diafragma, o esfíncter esofágico, que está prejudicando esse esfíncter. Porque a gente tem aqui, ó, o esôfago come, desce. Quando vai passar do esôfago para o meu estômago, eu tenho uma chavinha que está fechada, o esfíncter. E aí ela abre, o alimento passa e ela fecha. Do estômago para o intestino, a mesma coisa. O esfíncter abre e fecha. Se eu estou com algum problema nesse esfíncter ali, por uma compressão, por exemplo, pelo excesso de gordura no corpo, ele não pode estar meio ruim, esse esfíncter, vamos dizer assim? Esse alimento pode voltar. Né? Só que olha lá, vamos lá, olha que interessante. Vamos fazer o efeito looping agora, anotem aí. O paciente toma omeprazol. O omeprazol, ele baixa o ácido clorídrico aí dessa produção. Galera, para que serve o ácido clorídrico? O ácido clorídrico serve para ajudar na digestão, principalmente de proteínas e de gorduras. Ele vai emulsificar, ele vai ajudar a quebrar em pequenas partículas aquelas macromoléculas, né? Proteína, lipídio, é uma molécula gigante que a gente come. Lá vai ser degradado, emulsificado, né? Para ser, então, digerido e absorvido, que tem que ser absorvido, e excretado, que é excretado. Só que, então, eu preciso desse suco gástrico. Se o meu paciente está tendo uma baixa produção, porque
os prazóis da vida, eles fazem com que o suco gástrico seja menos produzido, que a gente chama da hipocloridria, baixo ácido clorídrico, o que vai acontecer? A digestão desse meu paciente não vai estar legal, né? Esse meu alimento que poderia ser quebrado, degradado, digerido de uma forma melhor, não vai ocorrer. E aí esse alimento vai chegar no intestino como? Diferente. Ele não vai chegar da forma que ele deveria chegar. Por quê? Ele não foi digerido da forma que ele deveria. Tem menos suco gástrico, certo? E aí junta com duas coisas. Todo medicamento é um químico, certo? Todo químico, um agente estranho, um agente químico estranho ao organismo, é uma coisinha chamada xenobióticos. Os xenobióticos são agentes químicos estranhos ao nosso organismo. Todo medicamento é um xenobiótico. Tainá, o que mais que é um xenobiótico? Espessante, acidulante, corante, adoçante, antiumectante, umectante, conservante, aromatizante, remédios, alumínio, né, todos os metais pesados. Tudo isso é xenobiótico, ok? Legal. Então, eu tenho os xenobióticos. Remédio é um deles. Xenobióticos causam inflamação no meu organismo e ativam lá citocinas inflamatórias, que ocorrem no processo de inflamação contínua no nosso corpo. A maior parte das pessoas são inflamadas, tá? Mas o xenobiótico aumenta a inflamação. O que vai acontecer? O nosso fígado é o responsável por fazer detox. Oh, meu Deus, achei que era o suco que fazia detox, o suco verde. Não, gente. É o fígado querido, por isso cuidem dele, que faz o processo de detox. E aí, quando eu tenho um xenobiótico, eu vou precisar de mais nutrientes, então, certo? Para fazer detox. Toda detoxificação que ocorre lá no fígado e vai ser excretado via fezes e via urina. Ok? E nesse processo de detox, o meu corpo ele precisa de nutrientes, vitaminas e minerais. Muitas vitaminas e minerais para fazer essa eliminação das toxinas, das coisas que estão inflamadas. E aí, esse nosso paciente, ele está com dificuldade do quê? De digestão. Logo, a absorção desse paciente também está prejudicada. Se ele não está absorvendo direito, ele vai adquirir os nutrientes corretos que ele precisa? Se a absorção e digestão está incorreta? Acho que não, né? Se ele teria um potencial aí de absorção maior, isso diminuiu. Então, ele pode estar com a parte absortiva prejudicada. Legal, Tainá, mas ainda não entendi o que tem a ver com o xenobiótico. Por quê? No xenobiótico, a inflamação que o fígado precisa eliminar, eu preciso de nutrientes para fazer essa eliminação, certo? E aí ele está com essa parte prejudicada. Ok, então ele pode estar começando a entrar numa deficiência, mas olha que interessante. A inflamação aí com esses xenobióticos prejudica o intestino e inflama o nosso intestino, que nós chamamos da disbiose, que é a tal lá da alteração das bactérias da nossa querida flora intestinal para os leigos, para vocês, estudantes, microbiota. Nossa microbiota intestinal, que tem lá as bactérias em perfeita harmonia, até que ocorre algum problema e elas ficam doidas. Meu Deus, é a festa aqui maluca das bactérias intestinais, certo? E quando eu estou com medicamento gerando inflamação, elas ficam malucas, porque está inflamado. Olha que interessante, um intestino inflamado, ele abre ali o que nós chamamos da tight junctions, que são aquelas barreiras epiteliais do intestino que protegem, que absorvem nutrientes. Elas estão ali para absorver coisas boas. Só que quando está inflamado, o que estava juntinho se abre. E nessa abertura, podem entrar toxinas. Tainá do céu, como que vai entrar toxina? Bora lá, vem comigo. Meu fígado vai fazer todo o processo lá de eliminação dessas toxinas, certo? Fase lá de conjugação e eliminação. Fez isso, ele vai excretar via urina e via as fezes, né? Através lá da bile, do processo enzimático, ele vai eliminando essas toxinas através das fezes. Só que se através das fezes, gente, onde que se formam as fezes? Não é no intestino?
Se vai passar toxina no meu intestino e meu intestino está inflamado, logo eu vou absorver toxinas. E aí eu fico nesse ciclo vicioso de tomo um remédio para o problema X, que não foi resolvido porque aconteceu 6 anos lá atrás, que a alimentação está errada, o problema é no trabalho, o problema é em casa. O gatilho, né, da coisa, a causa da coisa, é uma compulsão, é um estresse, é faculdade, é isso, é aquilo. Então eu preciso tratar o início do problema. E aí eu não tratei, ela está 6 anos inflamada, tomando medicamento. Será mesmo que precisava 6 anos desse medicamento? Não sei. Nunca foi reavaliado, nunca tentou tratar a causa, só foi no problema? Não sei. Nós não tiramos medicamento de ninguém. Só que a gente tenta tratar a causa para ver, né, se aquele problema se resolve. E aí ela volta no médico, se o médico achar pertinente, ele tira. Quem tira é o médico. Quem dá medicamento, quem tira medicamento é o médico, tá? É privativo do médico. Nós não fazemos nada disso. Perfeito? Então, entendem como um tratamento que começa errado vai seguir um caminho errado? Não vai fazer sentido. Aí a gente vem e tenta fazer o quê? Ah, se o intestino está ruim, vamos dar probiótico. Está na moda eu prescrever probiótico para os pacientes. Só que, gente, se o corpo está em constante inflamação, aquele probiótico vai ter o efeito que ele deve ter? Não, o paciente só vai gastar dinheiro e o probiótico vai cair no ambiente inflamado. Ele não vai ser bem empregado ali, sua função. Não vai adiantar de nada. Então, antes de eu prescrever qualquer coisa para o paciente, eu tenho que tratar aqueles problemas que estão ali relacionados para receber bem essa suplementação. Certo? Então, isso que eu preciso fazer. Por isso que eu falo e gosto de chamar a gente de nutricionistas investigativos. Porque quando eu vou na causa do meu problema, fazendo uma boa anamnese, entendendo do meu paciente, eu consigo tratar ele com uma forma mais eficaz. Né? Eu consigo, de fato, às vezes, resolver o problema do meu paciente. Certo? E aí a gente vem. Por que eu preciso, então, aprender tantas coisas, principalmente preventivas? Mais aguinha, por favor, obrigada. Porque olha que interessante. Eu fiz com vocês, já umas 2, 3 vezes, 2 turmas de curso do Interpretação de Exames Laboratoriais, né, que nós fizemos aí, turma 2 até, tem acho que 1, 2 semanas. E aí eu mostrei para vocês alguns cálculos muito interessantes, né, sobre os TERCIs na hora de calcular exame laboratorial. Por quê? O exame laboratorial dos pacientes aparece lá, valor de referência, entre 70 e 99, uma glicemia de jejum. Aí vem lá pro médico ou pro nutricionista, 96. Uia, tá bom, tá dentro da referência, tá bom. Mas a referência não conta toda a história. Ah, Tainá, como assim, Tainá? Então quer dizer, se ele está com 96, ele está diabético? Não. Mas o corpo dele está falando assim, ô fulaninho, você está com 96, o máximo é 99? Abre o teu olho. O diabetes está chegando, ó, ele está de mudança. Está vindo lá do Nordeste, do Sul, de outro país, mas ele está vindo, está chegando. Se prepara. É isso que o corpo está fazendo. Como que eu descubro? Com exames e analisando exames corretamente. Olha que interessante, tem que ser investigativo, de novo. Porque se eu não vou olhar com esse critério de prevenção, a gente foca em só tratar doença. Galera, nutricionista é promotor de saúde. Nossa principal função é promover saúde. Então, se eu tenho a oportunidade de pegar aquele exame 1 ano antes, 2 anos antes e falar, nossa, resistência à insulina, é agora que a gente tem que tratar, resolver esse problema, reverter essa resistência, perder peso, se for o caso, e não se tornar diabético tipo 2, que a gente vai falar aí de diabetes essa semana. Entende? Adianta só olhar o valor de referência entre 70 e 99? Não, porque o exame ele já está me contando assim, ó, estou chegando, o diabetes está batendo. E aí, o profissional que não se atenta, não aprendeu, não buscou ir além, ele olha e fala, tá na referência, tá tudo certo. E não tá. Ok? Então, o nosso objetivo é isso, é aprender além. Por isso que o nosso curso se chama Nutrição Nível Hard. Não é molezinha, galera, tá? Não é para você chegar e ser só mais uma aulinha básica. Eu vou falar até brincando assim, o começo do curso está no nível easy,
Básico. Simples. Comecei o curso com vocês, Nutrição Nível Hard, falando da profissão, nutrição, como foi criado. Tanto que o primeiro módulo chama A Profissão. Certo? Aí a gente começa a entrar em aditivos alimentares. Mas eu nem chutei o pau da barraca já falando ali de desbiose. Queria que vocês entendessem primeiro de aditivos. Porque lá em detox eles vão aparecer, o bicho vai pegar. Tá? Aí fica o buraco mais embaixo. Aí a gente vem com doenças de origem alimentar. Opa, começa a aparecer umas bactérias ali. Deixa eu entender aquele intestino. Galera, apareceu bactéria, é desbiose na certa para o seu paciente. Aquele intestino vai ficar inflamado, ele vai perder ferro, muitas vezes tem uma diarreia sanguinolenta, né? Então tem liberação de sangue. E aí, olha que interessante, eu pego o exame do meu paciente, vejo o ferro alto e a ferritina baixa. E eu falo, mas o que é esse trem aqui? E aí você pergunta para o seu paciente, o paciente fala, não fiz cirurgia, não tenho nenhuma doença, não que eu saiba. E aí até outros processos inflamatórios estão ok. Mas aí você pode ver, às vezes, ali um eosinófilo, leucócitos, né, mais elevados, linfócitos. O sistema de defesa está subindo. Ele fala, nossa, já sei o que foi. Eu tive um problema de infecção por salmonela. Nossa, mas me deu uma caganeira, que eles vão falar assim, né? Me deu uma caganeira, uma diarreia, fiquei no hospital ou não. Foram vários dias aí com diarreia, teve alguns dias com sangue. Liberou sangue, estou perdendo hemácias, estou perdendo ferro. Mas, Tainá, por que o ferro pode elevar? Porque é inflamação. A ferritina vai ser o nosso estoque de ferro. E o ferro alicérico vai ser aquele circulante. Então, eu estou perdendo, mas eu estou inflamado. A inflamação pode fazer essa elevação do ferro. E aí a ferritina despenca. Como a ferritina também pode estar elevada no processo inflamatório. Se eu não sei olhar exames, eu não acho problema. Entende como a nutrição é muito mais a fundo do que só eu saber calcular uma dieta? Eu falo que o cálculo da dieta é a última coisa que a gente precisa saber. Porque se eu sei todo o problema que o meu paciente tem e como eu vou traçar uma meta para tratar aquele problema e eu achei a causa, o gatilho, gente, a dieta é a coisa mais simples. É o simples que funciona. Sabe aquela frase clichê da nutrição? O simples que funciona? Porque o mais difícil é eu achar o gatilho, o causador do problema, cuidar do problema, tratar o problema, fazer o paciente aderir àquilo e interpretar tudo aquilo de forma correta. Ok? Então, o nosso foco, o meu foco, Tainá, com vocês, o meu compromisso com vocês é trazer essa linguagem, é trazer esse perfil de conhecimento para que vocês se formem já com essa visão. Eu tenho que fazer isso porque isso ocorre aquilo, porque o meu paciente pode ter isso, mas eu tenho que ir lá atrás, porque se lá atrás não for resolvido, desencadeia tal coisa. É assim. Esse é o nosso objetivo. Ok? Eu quero trazer um vídeo para vocês de um depoimento, eu vou trazer alguns essa semana, tá? De um depoimento de uma aluna querida, a Rita, que eu, brincadeira, tá, gente? Paguei todo mundo, mas brincadeira, eu pedi para que os alunos que tivessem algum feedback e que queriam, né, trazer esse feedback para vocês, de como está sendo a experiência deles nos cursos rápidos, que são esses cursos de 3 horinhas que eu dou por R$ 25,90 todo mês. E que eles pudessem contar um pouquinho dessa experiência, tá? Então, eu vou passar aqui agora para vocês. Oi, Tainá, boa noite, tudo bem? Tá passando? Oi, Tainá, boa noite, tudo bem? Tá. Pessoal,
a equipe técnica que eu botei eles na roubada, né? Que eu falei, soltei do nada isso. A gente já libera aqui para vocês esse vídeo. Tá aparecendo, ó, tá aparecendo na tela. Tá. Para vocês esse vídeo. Mas já vou dando algumas informações. Programem aí, tá? Despertador para sexta-feira, dia 7 de maio, dia 7/5, que será, então, a abertura do nosso curso Nutrição Nível Hard, ok? 7 horas da manhã. Por que eu estou falando para programar? Quem está na lista, vai receber 5 minutos antes daí da abertura o link. Não vai estar ainda para comprar, depois você vai ter que dar só um atualizar a página. 7 horas abre as inscrições desse nosso curso, ok? Quem está na lista de espera, que estava lá no meu Instagram, quem ainda não entrou na lista e quer entrar, me manda um direct, que aí eu consigo incluir você ainda nessa lista, tá? Lista de espera. Por que lista de espera? Todos os alunos da lista de espera, que quiserem, estão com vaga garantida, porque são vagas limitadas, porque eu, Tainá, farei todo o suporte com vocês. Plantão de dúvidas ao vivo, aula extra ao vivo, a mentoria. O que vai ser a mentoria, Tainá? Os 50 primeiros alunos que estiverem inscritos vão, então, estar 6 meses comigo em uma mentoria de grupo, que nós teremos horários desde 6 da manhã até 9 da noite, essa mentoria. Então, serão horários diversos, né? Para que vários alunos consigam participar desses 50. O ideal é que todos participem, mas eu sei que todo mundo tem uma correria aí no dia a dia. Mas são 6 meses, o qual eu vou direcionando vocês dentro de um perfil que vocês se identificam mais. Então, Tainá, eu curto muito a esportiva. Me direciona para a esportiva, bora lá. Tainá, eu curto muito a pediatria, bora lá. Então, vai ser um direcionamento, né, que eu vou fazer com vocês de carreira dentro desse nosso curso, ok? Então, para os 50 primeiros alunos. Tainá, e se eu comprar no boleto? Você vai mandar para o suporte, que eu vou divulgar depois para vocês, assim que você comprar o comprovante de pagamento, para que você já entre nessa lista. Por quê, galera? Boleto demora 3 dias para compensar. Então, lá na plataforma que será a Hotmart, ele vai demorar para acusar, e aí você não vai ser um dos 50 primeiros, ok? Então, depois eu vou liberar para vocês, no último dia, os nossos e-mails de suporte. Comprou, pagou, manda, Tainá do céu. Comprei o curso, está aqui, ó, comprovante de pagamento, vai aparecer a hora, tal, eu vou incluir vocês que forem mandando nessa lista aí, então, dos 50 primeiros. Ok? Tainá, mas qual que é o valor do curso? Já vou falar agora, sem delongas. R$ 297,00, que pode ser parcelado em até 12 vezes. Se eu não me engano, tem uma pequena taxa de juros que a Hotmart coloca, mas acho que é 2 e pouquinho, tenho que confirmar para vocês. Pode ser pago à vista e via, acho que Pix e boleto, tá? E quem está na lista de espera só que vai receber. Eu não vou colocar o link no Instagram para vocês, por isso que precisa estar na lista de espera. E vai receber com 10% de desconto, ok? Então, essas são as informações. Daqui a pouco eu passo uma outra bem legal que eu até divulguei hoje no Instagram. Tá liberado o vídeo? Bora lá então, gente. Vê a Rita aí falando. Rita, depois eu mando um brigadeiro para você. Boa noite, tudo bem? Tô passando por aqui para dizer que eu tô muito feliz em ser tua aluna. Sou muito grata a Deus por ter colocado uma pessoa maravilhosa e abençoada como você na minha vida. Dizer que é sempre um prazer poder participar de cada curso teu. Dizer que você tem mostrado para mim, e acredito que não só para mim, mas como para todos os outros alunos, que estudar nutrição não é só estudar dieta e alimento. Nutrição vai muito mais disso, vai muito além disso. E eu fico muito feliz de ser sua aluna, e digo para você que eu visto a camisa do time Tainá Tavolaro, viu? Dizer também que você passa todos os teus ensinamentos, você sempre faz e sempre passa pra gente com todo o teu amor, com todo o carinho e, acima de tudo, com toda a sua dedicação, né? Você tem se dedicado aí pra gente aí 100%. E isso é muito visível, eu fico muito feliz por isso, viu, Tainá? Você tem sido muito abençoada. Por você ser assim, essa pessoa que passa todo o teu conhecimento pra gente, o Senhor só tem de te abençoar cada dia mais. Isso você pode ter certeza, viu? Dizer que tá sendo um divisor de águas pra mim poder estudar com você, porque você é a grande responsável, viu? Por fazer eu me apaixonar cada dia mais por essa profissão. Eu só tenho que te agradecer, te desejar todo o sucesso do mundo e te dizer mais.
Que não demore muito, né? Num dia não muito distante, após passar essa pandemia, que a gente possa se conhecer pessoalmente e que eu possa aí te dar um abraço bem apertado e dizer que eu sou muito feliz em ser tua aluna. E quero dar uma dica, hein? Para quem não é aluno teu ainda, segue lá nas redes sociais dela, Tainá Tavolaro, curte, compartilha com os amigos, porque, ó, se não é aluno da Tainá, não sabe o que tá perdendo, hein? Então, ó, corre lá, que ela é a mina. Um beijo, todo sucesso do mundo pra você, te adoro. Gente do céu. Rita. Galera, quando eu pedi para eles mandarem, eu fui vendo, eu chorei tanto assim de emoção, né? Eu falei, não, eu tenho que chorar agora, eu tenho que ver, porque eu falei que ia fazer como se fosse surpresa, né, para mim. Só que eu falei, eu não vou aguentar, eu sou manteiga derretida aí algumas vezes, e com esses depoimentos não tinha como. Então eu fico emocionada, mas eu já chorei, que eu tinha que chorar, mas gratidão pelas palavras. E eu peço para os alunos, né? Eu sempre falo assim, eu termino os cursos falando assim, dúvidas, reclamações, angústias, falar com o Saque, Tainá. Eu sempre peço, não gostou de alguma coisa? Me procura, né? Eu sempre falo assim, gente, crítica, né, que é construtiva, a Tainá tá assim, ó, traz. Tainá, você pode melhorar em tal coisa. Muito obrigada por falar isso. Tainá, acho que se você colocasse tal coisa, ficaria show. Muito obrigada por isso. Eu tenho alunos que sempre mandam, nossa, Tainá, se você fizesse isso, ficaria sensacional. Essa é a ideia, que a gente construa uma comunidade, desse time aí de nutrição nível hard, né, de alunos engajados, um disposto a ajudar o outro, ok? Tainá, você está fazendo isso, né, para se divulgar? Sim, é a primeira vez, galera, que eu estou fazendo isso, que loucura! Né, esse universo aqui de internet, estudei um pouco do que é o seu universo, perto de tudo que eu ainda tenho para aprender. Então, estou me esforçando para trazer o melhor conteúdo para vocês, ok? Divulguei lá nas redes sociais, @Tainá Tavolaro, que é o meu Instagram, o conteúdo, né, toda a programação dentro desse curso, são 2 anos de acesso, mas em mais ou menos, um cronograma aí mais rapidinho de vocês, 5 meses vocês conseguem finalizar. O certificado é de 60 horas, ou um pouquinho mais, mas 60 horas já está dando para esse curso, que vocês terão ao concluir este curso. Tainá, quero continuar estudando dentro dele, porque você está atualizando, sempre terão coisas novas, além de todos os módulos gravados. Tudo que ocorrer ao vivo extra, eu vou gravar e liberar para vocês dentro da nossa turma, ok? E, gente, quem já é meu aluno, aí nos cursos rápidos, que vão continuar independente desse curso grande, sabe que eu sempre faço uma coisa desde o comecinho, que é sorteio de livro, né? E toda vez que eu falo assim, eu vou sortear um livro, meu marido já faz assim, ai meu Deus, por quê? Eu sempre sorteio livro de pelo menos aí uns 40, 50 reais. É o mínimo, geralmente, que eu gasto com cada livro. E todo curso tem livro, né? Já teve livro de eu pagar aí 110 reais, que até ele falou assim, meu Deus, como assim? Eu falei, não, esse curso bombou, né? Teve muitos inscritos nesse curso, vale a pena, vou oferecer para eles. E aí comprei um livro mais caro, que eu compro no meu bolso, eu não tenho parceria com ninguém. Mas é uma forma que eu vejo de falar assim, ó, obrigada a vocês por confiarem no meu trabalho. E livro, gente, é para a vida toda. Para a vida toda. Enquanto ele não queimar, não rasgar, não perder ali as páginas, a gente sempre vai estar ali consultando. E eu falo sempre para vocês, livro é um caminho sem volta. Começou a comprar, já era, né? E vocês sempre me marcam aí quando vocês compram um livro novo. E isso é sensacional. Então, isso é uma retribuição que eu falo, ó, obrigada a cada aluno que está aqui nesse curso. É um presente. Eu faço o sorteio ali ao vivo com vocês. É sempre divertido que a gente sempre fica brincando lá, né? Um falando, é meu, não é. Mas é um momento ali de descontração que a gente tem pós, né, a enxurrada de conteúdo. E nos cursos, isso acontece nos cursos pagos de R$ 25,90, tá? Nos cursos gratuitos, porque, Tainá, eu não tenho um centavo para fazer qualquer curso seu, não tem problema. Todo mês, mas é todo mês, até agora maio, que a gente está nessa correria do lançamento, tem curso gratuito. Eu libero, galera, 280 vagas. Então, cabe aluno pra caramba. Só tem que ficar de olho aí no dia que eu lanço o curso, porque as inscrições desse último esgotaram em 8 horas. Foi muito rápido. Então, todo mês eu libero. E a diferença do gratuito para esse pago de 3 horas de duração é que eu não sorteio o livro, mas eu sorteio vagas para os cursos pagos. Tá? Eu implementei isso porque eu queria também retribuir de alguma forma os alunos que estavam ali presentes, mesmo no curso gratuito. Então, oportunidade, a Tainazita aqui,
está dando para todos vocês. A questão é quem vai querer aproveitar ou não, né? Eu acho muito complicado essa questão que as pessoas hoje trazem, né, para o marketing digital, trazer lançamentos e blá, blá, blá de cursos, porque às vezes é o que está ali no Instagram, né, que é muito conteúdo que profissionais excelentes produzem, e essas semanas de lançamentos de curso, que nem eu estou fazendo aqui com vocês. Então, nós teremos aí, hoje, amanhã, quarta e quinta de conteúdo gratuito para vocês. Só que eu falei, não, eu quero mais, porque eles podem ter um certificado. Então, nos cursos gratuitos ao vivo, vocês têm certificado de 4 horas. É a mesma coisa do pago. Eu libero material, mando material complementar. Quem entra lá no meu canal do Telegram vai ver a enxurrada de artigo, de PDF, de slide que eu coloco. Porque assim que acaba o curso, qualquer curso que eu dou, eu libero para todo mundo os slides. Gente, quem que faz isso? Até hoje eu não achei nenhum professor aí no mercado que entrega de graça o conteúdo que ele aplicou dentro de um curso, assim, sem mais nem menos. Mas eu mando, eu falo, quem não tinha condições de pagar, pelo menos um suporte teórico vai ter daquele tema. Acho importante. Aquele aluno mais dedicado, ele vai ver o tema, vai ver o que tem de básico ali dentro do slide, né? Porque eu não coloco tudo no slide, só uma base para eu explicar todo o conteúdo, e ele vai atrás se ele gostar daquele tema. E é isso, certo? Então, eu quero que tenhamos aqui esses alunos compromissados em ser alunos diferentes e se transformarem, se formarem aí em nutricionistas com capacidade, com segurança, somente com aquele friozinho na barriga e não com a sensação do só sei que nada sei, ok? Então, a mensagem que eu dou para vocês principal é, tenham em mente que a nutrição, a saúde, mas falando nosso, né, trazendo a sardinha aqui para a nutrição, puxando o saco, puxando a sardinha, gente. Gente, eu sou terrível com ditado popular. Quem me conhece aqui já há um tempo já sabe. Puxando a sardinha para a nutrição, é a vida toda estudando. Me formei, e agora? Agora é estudar o resto da vida, enquanto você quiser ser um profissional da nutrição. Ok? A faculdade é só o pontapé. Certo, gente? Então, muito obrigada pela participação de vocês. Se alguém ficou com alguma dúvida aqui pelo YouTube, a gente não consegue responder as dúvidas que nem é no curso fechado. Entra lá no meu Instagram, me chama no direct, a gente discute junto, eu mando até material complementar por direct para vocês, é mal barato. Mas é uma ferramenta rápida que eu consigo me conectar com vocês e conhecer mais vocês. Então, está disponível aí na tela, @tainatavolaro, estou à disposição. Qualquer dúvida aí sobre o curso, pode me perguntar também. Quem não está na lista e quer entrar na lista de espera ainda, porque eu já parei de divulgar ela, tá? Lá no link. Pode me mandar um direct que eu te encaminho ainda a inscrição para essa lista de espera. Se sobrarem vagas da lista de espera, eu abro aqui geral no Instagram. Caso contrário, são só essa primeira turma, os alunos que estiverem na lista de espera. Certo, pessoal? Então, agradeço aí a confiança, os elogios. Gente, deixa eu contar uma coisa só, que eu falo que eu tenho os melhores alunos, não só por conta desses depoimentos, tá? É algo sensacional, só para a gente fechar aqui, já até passei do horário. O que aconteceu? Eu participei de um evento assim de lançamento de curso do professor Gabriel de Carvalho. Muitos de vocês conhecem, quem não conhece vai pesquisar, porque, gente, o cara é fera. É o cara que introduziu a nutrição funcional aqui no Brasil. Eu sou mega fã dele. Ele atua só desde 1999, para vocês terem uma ideia. O cara é top. E aí ele fez aí um evento do curso dele de exames laboratoriais. Foi a semana inteira também, muito show. Eu participei de quase todos os dias. E tinha mais ou menos 10 mil inscritos, né, nesse curso dele. E aí, no primeiro dia, eu falei assim, até para o Davi, falei, acho que a gente janta rapidinho, vai começar 8 horas, eu vou sentar, 8 e pouco, eu vou sentar com o computador e eu acho que eu vou fazer um resumo para os alunos. Porque o conteúdo do Gabriel, ele é bem técnico, né, embora ele explica com uma riqueza de detalhes, eu acho que nem todos os alunos vão, talvez, entender tudo que ele está falando. Então, eu vou fazer um resumo para, né, tentar traduzir toda a mensagem que o Gabriel está trazendo nessa jornada aqui que ele está fazendo, que foi a revolução do hemograma. E aí eu fui montar um resumo. Eu gosto muito do Canva, que é um aplicativo gratuito, e fui montar lá um resumo rapidão. Só que aí eu me empolguei e fui até 11 horas lá com o Gabriel de Carvalho e montei um resumo de acho que de umas 40 páginas. E mandei para os alunos. Aí o Gabriel falou, durante a live, eu já estava montando o resumo, que ele ia fazer lá o concurso de resumos, né, desse curso dele. Eu falei, já estou fazendo, eu vou participar. Então, dei uma caprichada ali no design e tal. Mandei para os alunos lá no Telegram, no mesmo dia. Aí, no dia seguinte, mandei para o Gabriel de Carvalho, lá para a equipe dele. E aí, estava valendo uma camiseta lá da equipe dele, uma caneca, que já até chegou, esqueci de mostrar para vocês, depois eu mostro. E aí, eu ganhei, gente, esse concurso.
Só que, olha só que barato, né? Eu ganhei, fiquei super feliz, comemorei lá com a equipe, agradeci. Aí isso foi na terça de manhã. Na terça noite, que era o dia 2 dessa jornada aí que ele fez, da Revolução do Hemograma, ele me anuncia ao vivo, eu não estava esperando por isso, ao vivo lá para todos aqueles milhares de alunos dentro daquela live pelo YouTube. Gente, eu dei um surto, eu gritei que o Davi veio correndo, eu estava na sala, coloquei na TV, tirei foto, tem lá no Instagram, porque eu tirei foto. Ele colocou meu Instagram, minha foto, agradeceu. E aí, os alunos aqui, que já são meus alunos, vibraram. Vocês que estão aí e estavam lá junto com eles, sabem o que eu estou falando. Vibraram naquele chat, ao vivo, do Gabriel de Carvalho. Professora, eu não acredito, você merece, você ganhou, não sei o quê, uhul, Tainá, nananana. E eu gritando junto com os alunos, pulando e não sei o quê. Gente, foi tão furdúncio que vocês fizeram naquele chat, que até ele comentou. Olha lá, ela é professora, os alunos dela estão aqui, estão aprendendo, parabéns, não sei o quê, por trazer seus alunos para cá. Então, eu achei isso mal barato, porque somos um grupo aí que estamos crescendo, né, desse time da nutrição, e fazendo barulho mesmo, é sensacional. Só para vocês terem uma ideia, a gente tabulou sexta-feira os últimos dados, levantamentos de aluno dos cursos rápidos, né, dos cursos de 3 horinhas. Nós estamos em mais de 170 instituições de ensino, desde nível técnico a nível pós-graduação, tem alunos de tanta parte do Brasil, que eu falei, de onde que fica isso aqui? Federal de Viçosa, Federal de Lavras. Eu falei, gente, mas onde fica? Sensacional. E foi mó barato. Eu comemorando, né? Porque eu lembro quando a gente tinha 50 alunos e eu vibrando. Nossa, sensacional. 50 pessoas que eu vou poder ajudar a ensinar. São 50 que vão se formar e tratar pessoas de uma forma diferenciada. E eu estava vibrando. E hoje nós somos quase 1.200 alunos nesse time. Então, galera, isso é sensacional. Então, muito obrigada aí por vocês confiarem no meu trabalho e esse time crescer cada vez mais. E obrigada aí, principalmente, né, a Deus pela oportunidade de me capacitar para transmitir tudo que eu consigo transmitir para vocês. E sou falha, em algum momento eu posso falhar, então me perdoem se eu também falhei já aqui nessa live. Me procura, angústias, reclamações, fala lá no saque da Tainá, no Instagram. Certo, galera? Nos vemos amanhã, então, neste mesmo horário, neste mesmo canal. Beijo, até mais.